E o plenário do STF retoma hoje o julgamento de ação contra extinção por decreto de conselhos federais da administração pública. Nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu vista. 9 ministros já votaram. 5 votaram pela suspensão integral do decreto e 4 pela suspensão apenas parcial. O ministro Alexandre de Moraes disse que os conselhos criados por meio de decreto ou outros instrumentos podem ser extintos, mas, assim como o relator, concedeu a liminar em parte e defendeu que o presidente da República não pode extinguir conselhos criados por leis. O que se pretende com a extinção, a possibilidade de extinção e estabelecimento de diretrizes, regras e limitações para outros colegiados, aplicando-se, inclusive, os colegiados instituídos por decreto, daí nós saímos, a meu ver, do artigo 48 e voltamos para o artigo 84. O que foi criado por decreto pode ser extinto por decreto. Não se pode jungir um presidente da República à estrutura organizacional estabelecida por decreto por governos anteriores. Seria, a meu ver, data vênia, engessar a administração. Há hoje uma pleia de conselhos que sequer funcionam. Então, é privativo do presidente da República, chefe da administração federal, realocar essas entidades e, às vezes, até evitar uma superposição. O ministro Edson Fachin divergiu e votou para conceder a liminar integralmente. Para ele, o decreto não deixou claro quais conselhos seriam extintos e ainda poderia alcançar colegiados importantes ligados à defesa de direitos fundamentais, o que significaria um retrocesso. Não é apenas o desaparecimento de um sem número de órgãos que se trata, mas sim, quiçá, imediatamente, a extinção em alguma medida, do direito de participação, por essa via, da sociedade no governo. A extinção ampla, geral e restrita atinge, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Bom, o trabalho escravo, bem sabe a ministra Rosa Weber, que conhece o tema profundamente, é um problema brasileiro que ainda existe. Uma democracia constitucional conformada pelo ideal de compartilhamento de poder e responsabilidade entre as mais diversas instituições, entre os poderes da República e os atores sociais, a participação social é fundamento da cidadania e, por conseguinte, elemento estruturante dos processos decisórios formalizados pelos poderes. Este decreto seria autônomo e, portanto, ele teria que vir da Constituição. E não veio, porque a Constituição afirma que a extinção, criação e extinção de órgãos da administração pública se dará por lei, ou ele seria um ato com elementos discricionários e, neste caso, ele teria de ser motivado, como todo ato administrativo tem de ser, porque senão ele não se submete ao controle da juridicidade. Decretos presidenciais não podem ser utilizados como meios de substituição da lei formal nos casos em que a matéria neles veiculada esteja sujeita ao postulado da reserva de parlamento.